Aí no primeiro mês a ONG lá me pagou, né, o salário, tudo, aí no segundo mês já não tinha mais, aí no terceiro tinha aquele negócio do auxílio emergencial que o governo pagava o salário da gente, aí fiquei um mês no auxílio, 2 meses no auxílio, aí depois a ONG falou, essa pandemia não vai cessar e não tem como a gente manter mais você, então a gente vai ter que te mandar embora. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$2 milhões nesse ano com as técnicas da Fórmula. Eu estou aqui com a Sheila e com o Alvimar. E a pergunta que eu quero começar com a pergunta para vocês: em que nicho vocês fizeram R$2 milhões com as técnicas da Fórmula? Nicho da nutrição. E quem foi dos dois que me conheceu primeiro? Olha, eu tenho a sensação que a gente conheceu você juntos, mas a gente não sabia que que cada um conhecia o Érico na mesma fase. A gente foi saber disso depois. Conforme a gente foi conversando, eu falei assim, eu conheci o Érico em 2015, vendo os conteúdos que ele gravava em cafeteria, falando ali algumas resenhas de livros, e eu ia acompanhando, né, toda a sua expansão de conteúdo ali, o jeito que você colocava de uma forma simples, né, coisas do seu cotidiano, mas levando para o marketing digital. Isso em 2015. E o Júnior, né, o Alvimar, que é meu irmão, ele falou assim, foi nessa mesma fase também que eu acompanhava os conteúdos e tudo mais, não foi isso, Júnior? Foi, primeiro eu era meio que monge, eu morava numa comunidade religiosa e a gente precisava arrecadar fundos para a comunidade, para se manter, né? E aí a gente faz aquela pesquisa, né? Como ganhar dinheiro fácil na internet. Mas lá naquele tempo, em 2000, para poder ajudar, né? 2000, isso era 2010, 2011, não apareceu ainda a Fórmula. Primeiro apareceu lá o Pro Leilões, né? Para um jeito lá fácil de você arrecadar fundos, mas não combinava muito com a vida lá de monge, de mosteiro, né? Aí, a proposta é legal, mas não vai rolar. E esqueci. E nem imaginava que tinha um Érico ali por trás, só depois, né? Isso, como a Sheila falou, em 2015, aí eu estava já numa outra fase, tinha saído lá do mosteiro, estava administrando uma loja para os meus pais, e aí já não ia rolar mais eu ficar ali na loja, eu estava ali vendo o que eu ia fazer da vida, se prestava concurso, e aí faz aquela pesquisa de novo na internet, né? Como ganhar dinheiro na internet? Aí começou a aparecer, aí já o Fórmula de Lançamento, naquela época também aparecia para mim o Bruno Giuliani, né? Eu estava contando para ele, e outros players. Aí, só que eu achava muito estranho, né? O jeito de falar, os e-mails que mandavam. Falava, nossa, mas essa comunicação não é nada formal, né? Um jeito muito despojado. Eu falava, acho que não deve ser verdade, né? Esse negócio é muito estranho, é muito diferente. Então, deixei lá em stand-by. Não conheci, mas não acreditei no primeiro momento. Aquela coisa, né? A gente olha e fala, deve ser meio picaretagem, né? Porque quando você pesquisa isso, como ganhar dinheiro na internet, aparece de tudo. E aparece muita gente que é picareta, que quer enganar os outros, quer fazer pirâmide. Então, não dei fé, né? Aí só depois é que eu comecei a acreditar, deixa eu ver, quando comecei a dar um pouco mais de crédito. Foi em 2015, aí saí da loja, aí fiquei meio deprimido, não sei se a Sheila lembra, fiquei meio triste, assim, né? Porque não tinha dado certo a loja, não estava conseguindo fazer concurso público, estava com 33 anos, não tinha nada na vida, né? Porque tinha sido um monte, né? O que você tem na vida? Não tem nada, né? Estava com a mão na frente e outra atrás. Aí fiquei deprimido, aí para curar a depressão eu fui trabalhar de voluntário no orfanato, lá em Carapicuíba, lá em São Paulo, que daí você vê gente que tá com uma vida bem pior que a sua, né? Aí eu fui melhorando tudo, daquela tristeza. Aí o que aconteceu? Aí as freiras lá que cuidavam do orfanato me chamaram, você não quer fazer um projeto para idosos? Porque a gente vai encerrar o projeto com as crianças, elas não vão mais morar aqui. Aí eu comecei a trabalhar como idoso e tava lá, né? Numa vida assim, vendo pouco, mas tô ajudando o próximo, tô fazendo bem, então tá tudo ok. Aí o que aconteceu? Aí quando a coisa começa a ficar mais séria, aí conheci minha esposa, me casei, aí veio o primeiro bebê, aí então aquele salário lá de projeto social já não dá pra gente se manter, né? A gente morava numa casa de um cômodo, era um quarto e uma cozinha, então, e aí já tava vindo o bebê, onde que o bebê vai colocar o bebê? Aí vai de novo lá pesquisar na internet, né? Como ganhar dinheiro na internet. Aí aparece o Érico. Aí, de novo, eu não dei crédito, né? Eu falei, eu lembro exatamente quando eu prestei mais atenção, foi um evento, não sei se foi um evento do Fórmula ao vivo, que ficou umas 11 horas transmitindo,
E era um monte de testemunho, Eu falava, meu Deus, esse cara pagou para todo mundo dar esse testemunho. Aí eu fazia as contas, nossa, mas se ele pagou pelo menos R$ 1.000 para cada um, ele gastou uma fortuna, não pode ser, né? Deve ter algum fundo de verdade nisso, né? Aí comecei a prestar mais atenção. Isso devia ser o quê? 2017, mais ou menos. 2016, 2017. Falei, não, deve ser verdade. Aí eu fui pesquisar as outras pessoas, né, que você estava ali entrevistando e via, elas tinham perfil, tinham Instagram, tinham YouTube, estavam fazendo também lançamentos. Eu falei, não, então é verdade. Então é verdade. Então aquela primeira objeção de, esse cara é mentiroso, é picareta, tá mentindo, aí foi quebrada. Aí a cabeça da gente, né, levanta outras coisas, né? Aí agora vem, mas isso não é para mim, né? É muito caro, como é que eu vou? Onde que eu moro, olha com que eu trabalho, como é que eu vou me aventurar com isso? E acho que foi aí que a gente se cruzou, né? Eu lembro que eu visitei uma vez a Sheila, né? Tava no consultório, né? Não sei se ela gosta de falar disso, mas ela morava dentro do consultório, que era longe, né? Onde a casa dos nossos pais, né? Demorava umas 2, 3 horas de trânsito, então ela morava dentro do consultório para ser mais prático. Ela, você viu já o negócio de marketing digital do Érico? Eu vi, né? Mas tem outros também que falam, então não dá para saber qual que é o verdadeiro, quem que tá com a verdade, quem é que leva a sério. Falei, tá bom, né? E pronto, eu lembro que foi essa primeira conversa que a gente teve sobre marketing digital e sobre Érico. E aí, quando é que eu levei mais a sério? Eu não sei se a Julia quer falar alguma coisa aqui nesse ponto, que daí vou fazer... Até chegar nesse ponto aí que o Júnior tá, né, que foi o início da nossa história juntos. Em 2015, quando eu comecei a acompanhar o seu conteúdo, eu já tinha queimado a ponte, porque eu trabalhava dentro da Mercedes-Benz, no ambulatório médico deles. Trabalhei lá por quase 6 anos, como nutricionista, e trabalhava em 2 outros lugares juntos. E eu morava no Campo Limpo, que é a casa dos nossos pais, e eu levava 2h30 para chegar até o trabalho, para voltar. Então, assim, 4 horas, 5 horas do meu dia era de deslocamento. E isso me gerava uma angústia muito grande, assim, eu pensava todos os dias se era isso mesmo, né? Se pra gente gerar uma renda para realizar sonhos, né? A gente precisaria passar por todo esse sofrimento a vida inteira. Eu ficava me questionando sobre isso. Eu falei assim, será que é isso mesmo, né? Será que eu estou ajudando tantas pessoas e eu estou perdendo tanta vida, assim, nessa questão da distância? E eu queria liberdade. Eu sabia que isso era um valor muito forte, assim como o valor da saúde. E eu estava perdendo saúde. Só que eu não tinha tanta clareza da perda da minha saúde ali naqueles anos que eu me dediquei ao ambulatório. Não era tão claro, porque as pessoas que eu convivia dentro do ambulatório eram pessoas que tinham um estilo de vida menos saudável que o meu. Então eu acabei me acostumando com o que é ruim. E aí eu fui queimar a ponte lá em 2014 para 2015, que eu falei assim, não, vou pedir para me desligarem, vou pedir demissão e vou tentar fazer um trabalho sozinha, né? Vou tentar trabalhar próximo do lugar onde eu quero morar, vou tentar fazer isso. Só que eu tinha muito medo, porque os nossos pais, eles sempre tiveram lanchonete, sempre tiveram comércio em Santo Amaro, no Brás, não vários ao mesmo tempo. Comprava ali uma lanchonete, trabalhava muito, não tinha final de semana, não tinha férias, tinha dificuldade com funcionário, e o meu pai é analfabeto, minha mãe, e eles vieram do Nordeste para São Paulo, então toda aquela trajetória de sofrimento, né, de que tem que trabalhar muito, tem que sofrer muito para ter resultado, isso de certa forma ficou um pouco enraizado na gente. Então a gente fala assim, não, é isso mesmo, a vida tem que ser extremamente sofrida para você colher um pouco de resultado. E eu falei assim, conforme, né, a gente foi amadurecendo, estudando, crescendo, eu falei assim, bom, eu acredito que tem uma forma inteligente de fazer isso, existe mentoria para isso, né, para você melhorar nos negócios, só que eu não sei onde e nem quem buscar, porque todas as pessoas em minha volta, ninguém trabalhava no digital. Ninguém tinha blog, ninguém tinha site naquela época. E foi aí que eu comecei a acompanhar esses conteúdos de 2015, não tenho certeza se foi exatamente em 2015 esses vídeos que você gravava em cafeteria, que até você esperava assim, a máquina parar de fazer barulho, aí você esperava, aí você voltava a falar. Aí você falava, não, peraí que estão fazendo café, agora bora. Eu lembro dessas cenas assim, eu ficava assistindo vários desses vídeos, e eu falava, nossa, eu gosto tanto do conteúdo dele, né, mas será que isso é pra mim? Eu sozinha vou conseguir fazer isso? Eu não conheço ninguém que faça, eu não conheço ninguém que já aplicou esse conteúdo de marketing digital. Como eu vou distribuir, né? Como que eu vou impulsionar
o estilo de vida saudável para mais pessoas, sendo que o que é vendido dentro, né, da faculdade é que a gente tem que atender um por um para que as pessoas tenham resultado. E com o tempo eu fui amadurecendo isso e vendo que não, que na verdade eu conseguiria fazer isso para várias pessoas de uma forma íntegra, mas que me faltava essa mentoria, encontrar essa pessoa. E aí eu também comecei a acompanhar esses depoimentos que eu via, só que todos esses depoimentos, que era estilo, no começo era no palco, né, que você colocava várias pessoas ali dando os depoimentos, e aí misturava muitas vezes com depoimento de 2 pessoas, né, estilo Arca de Noé, de 2 em 2. Aí eu falei assim, nossa, mas não tem um depoimento, né, de uma pessoa que fez isso sozinha. E aí eu comecei a ver os depoimentos já de pessoas que faziam isso sozinha ou em dupla. E eu sempre desejava fazer isso, fazer o crescimento com alguém. E aí foi um primeiro momento que eu construí um blog, que foi em 2015, né, que foi nesse momento que eu já acompanhava os seus conteúdos, eu fiz um blog e abri a conta no Instagram já voltada para o trabalho. Então eu ficava vendo o que vocês faziam, eu ficava assistindo os conteúdos de outras pessoas e ficava tentando replicar isso junto com uma sócia, que era uma amiga minha da época de faculdade, e que com o tempo ela não quis mais ficar no digital porque ela teve bebê, foi construir a família dela e ela quis se dedicar só à maternidade, não quis continuar trabalhando. E aí eu falei assim, nossa, e agora? Se chamava blog As Nutris. E aí nesse período continuei tocando, vida normal, vida que segue, continuei com consultório, continuei bem ali, só que como o Júnior disse, para a questão da locomoção, eu não queria mais ficar 2 horas e meia dentro do ônibus. Nessa época eu já tinha até carro, mas mesmo com carro em São Paulo, no Campo Limpo, o bairro que a gente morava, se chama Campo Limpo, que fica perto do Taboão da Serra. Então até chegar na Vila Mariana, onde é o consultório, levava-se 2 horas. Então eu tinha que deixar às vezes o carro no metrô, e de metrô para tentar chegar mais rápido, e mesmo assim era cansaço, era muito cansativo, né, o processo. Eu falei assim, não, é liberdade de tempo que eu quero, de geográfico também, né? A questão de eu poder fazer o meu trabalho de onde eu quiser. E com isso, a primeira alternativa foi ficar dentro do consultório. Eu falei assim, bom, então eu não vou me locomover mais, só que eu não conseguia pagar 2 aluguéis na época, e aí eu comecei a ficar dentro do consultório, comecei a morar dentro do consultório, né? Só que antes disso, antes de chegar nessa fase, eu acabei adoecendo, né? Tive um processo de síndrome fúngica, que é exatamente esse nicho que a gente trabalha. Em 2017, eu comecei a ter vários sinais e sintomas de que alguma coisa estava de errada no meu corpo. Nisso, eu já estava só trabalhando em consultório, em academia, eu já não estava mais no ambulatório. E aí eu adoeci e eu fiquei pensando, o que está acontecendo, né? Eu já como saudável, eu já tenho um estilo de vida saudável, o que está acontecendo comigo? E aí eu percebi que aquilo que eu estava fazendo não se encaixava para a minha idade mais. Eu estava com 32 anos na época. E aí eu comecei a desenvolver várias bolhas na mão, que é chamado eczema desidrótico. São bolhas que estouram e depois coçam muito. Então vai formando fissuras, a mão descama. E associado a isso, eu percebi que eu tinha ganhado 8 quilos e estava também com várias queixas de micose. E aí eu lembrei do conteúdo que eu tinha estudado em 2008 e eu falei assim, eu estou com síndrome fúngica. Enfim, em 3 meses eu entendi o que estava acontecendo, me curei, toquei o barco e continuei no consultório. E foi aí que cruzamos, né, o nosso caminho, que eu falei assim, eu quero ir para o marketing digital, eu quero falar de nutrição e de síndrome fúngica, né, que foi aí que teve o meu despertar, que eu entendi que eu poderia ajudar muitas pessoas que estavam com esse problema e que talvez nem sabem, né, que estão com o problema. E a gente conversou sobre marketing digital a primeira vez, quando ele foi me visitar, né, lá no consultório, eu ainda morava lá no consultório, e a gente começou a falar sobre isso, né. E vem cá, e como é que como o destino de vocês se cruzaram nisso tudo? Tá ali o Júnior, o Alvimar, deve ser filho do Alvimar, imagino, você descobriu o nome do seu pai. Mas aí ele estava querendo, né, de achar um jeito íntegro de trazer um sustento para casa, né, de trabalhar na internet. Você com aquele sentindo o chamado, talvez o chamado de falar sobre a síndrome fúngica que estava te afetando e que você estava lidando, né, na nutrição. E como é que isso se cruza? Porque teve uma coisa que aconteceu no mundo que acelerou isso, né? E daí levou a gente a tomar a decisão. Foi exatamente em março do ano passado, que daí começou a pandemia. Aí, por exemplo, não
Não sei o que aconteceu lá com a Sheila, lá em questão do consultório, isso eu não lembro, mas eu só sei que lá, a primeira coisa que aconteceu, imagina, eu trabalhava, já estava até ganhando um pouquinho a mais, porque eu estava conduzindo projeto para idosos e para crianças, mas aí com a pandemia, acabou. Não tem mais. Como é que vai fazer projeto social para idosos e crianças? Acabou. Aí a gente achava que ia ser uma coisa passageira, é 2 meses, 3 meses, daqui a pouco volta tudo. Aí no primeiro mês a ONG lá me pagou, né, o salário e tudo, aí no segundo mês já não tinha mais, aí no terceiro tinha aquele negócio do auxílio emergencial que o governo pagava o salário da gente, aí fiquei 1 mês no auxílio, 2 meses no auxílio, aí depois a ONG falou, essa pandemia não vai cessar e não tem como a gente manter mais você, então a gente vai ter que te mandar embora. Então aí eles me mandaram embora, aí fiquei vivendo do seguro-desemprego. Aí foi exatamente, Deus é providente, né? Deus é bom. E foi nessa época que a Sheila falou, olha, comprei um curso aqui, né? Um curso básico de marketing, só que eu não consigo entender nada, aplicar, não tenho tempo, você não pode ver. E eu já estava mais desperto, né? Dessas coisas de marketing, porque já estava ali acompanhando você há tanto tempo, acompanhando também outras pessoas que falavam de marketing, então já alguns termos, né? Já estava mais claros para mim. E aí também, quando apertou, né? Eu tinha que fazer alguma coisa da vida, né? Porque tinha sido mandado embora. Eu falei, então vou assumir isso daí e me debrucei ali no material e colocamos em prática. Era uma coisa bem básica, bem simples, né? Colocamos em prática, deu certo. E aí o que eu comecei? Falei, não, pra gente dar certo, a gente tem que estar com as pessoas grandes, né? Que quem faz a coisa pode ser. O que deu certo que ele está falando é venda de e-book. Aí eu falei assim, bom, eu virei para o meu irmão e falei assim, eu vou fazer um e-book gratuito e vou disponibilizar. Isso, com a pandemia, né, eu continuei atendendo online. Então, o CRN aprovou atendimento online e aí eu comecei a atender online. Mas eu já estava decidida, eu anotei, eu peguei um caderno e coloquei lá o valor do 6 em 7, coloquei a data, porque dentro de mim, eu já sabia que eu ia entrar no Fórmula. Eu só não tinha a data marcada da entrada do Fórmula, mas eu anotei o valor, anotei as informações, eu já sabia que ia entrar. O Júnior só não sabia disso, né? Aí eu falei para ele, assim, eu tenho anotado isso no caderninho. E aí eu falei assim, bom, vamos começar com o e-book. Aí a gente começou com esse e-book, né? Fazendo a venda de e-book, porque a gente não sabia fazer lançamento. A gente sabia vendo vocês fazerem, mas a gente não sabia fazer. Então a gente começou a vender o e-book. Pois é, verdade. E aí o que aconteceu? A gente tinha esse bloqueio, né? Como a Sheila falou, um bloqueio mental, né? Porque a gente via lá nosso pai lá trabalhando 30 dias no mês, faturar, sei lá, 30 mil, né? Que era um básico assim de uma lanchonete, só que ele não põe 30 mil no bolso, vai sobrar lá, sei lá, 1%, 10% quando foi muito bom. Então, precisava limpar a nossa cabeça, porque como assim vou faturar 6 em 7, vou faturar um ano de faturamento em 1 semana? Então, precisava limpar isso, né, esses bloqueios mentais. E o que eu comecei a fazer? Comecei a acompanhar todos os conteúdos seus, eram muito bons, mas o que mais limpou a minha mente foram quando você começou o podcast Faixa Preta. E aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei a ver pessoas em todos os tipos de situação, em todas as idades, de todos os níveis sociais, de todo tipo de formação, faturando lá 2 milhões e mais que 2 milhões. Você começava, né, com a pergunta, como reza aqui, eu tenho que perguntar, você faturou 2 milhões no ano de 2019, né? Foi em 2020 que começou. Aí a pessoa assim, aí eu acompanhava aquilo, aí aquilo foi me desbloqueando. Eu falei, nossa, então isso é possível, dá para fazer. E aí eu fui pegando também algumas coisas no ar. Falei, olha, a pessoa comprou o Fórmula e aplicou o Fórmula inteiro. Então eu falei, já saquei, a gente vai precisar do Fórmula. Aí depois, e eu assisti assim, várias vezes, via várias vezes o mesmo podcast, né? De todos aqueles lá do ano passado eu assisti todos. E aí também comecei a perceber, olha, fui no evento ao vivo. E lá no evento ao vivo entrei no Insider. Falei, então a gente vai precisar disso daí para acelerar se a gente quiser um dia chegar em 2 milhões. Aí isso começou a me desbloquear, né? Comecei, não, então é possível, tem um caminho, tem estratégia, tem ferramenta, e é isso que a gente precisa. Aí só tinha aquele problema ainda, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, né? A gente tinha ainda esse bloqueio, né? Como assim eu vou arranjar esse dinheiro para comprar? Aí a gente começou, para tentar impulsionar a venda do e-book, a gente teve um investidor, assim, que era o amigo da Sheila, né, o Douglas, que tinha um cartão lá, ele falou, olha, meu cartão é Black, meu cartão é Infinity, vocês podem gastar aí à vontade. Eu falei, então vamos lá, vamos ver se a gente acelera essa venda de e-book colocando tráfego, né? Eu comecei lá sem saber nada, né, porque se você não está bem mentorado, se você não tem as ferramentas, você começa a fazer besteira, né? Então estava lá, tentando fazer tráfego para vender e-book. E aí
gastava o dinheiro do tráfego. Depois a gente descobriu que o cartão não era tão sem limite, né? Chegava nos 30 mil, ele bloqueava. Bloqueava. Então botava 30, voltava 30, botava 30, voltava 30. Mas pelo menos desbloqueou também essa questão de, tá bom, a gente pode gastar 30 mil, né, no mês, porque não era nosso mesmo, era do cartão do rapaz. Só que daí, e aí quando que a gente, quando que a gente vai entrar no Fórmula, né? E aí ficou, e vai lançamento, a semana da independência, e vai. E a gente não tinha segurança de quando que entra no Fórmula. Aí, sabe qual foi o estalo? Quando você fez a primeira Black Friday. Então, uma coisa que eu nunca fiz antes, é Black Friday da Fórmula de lançamento. Se você comprar a Fórmula, você ainda vai ganhar o ingresso ao vivo. Eu falei, pronto, tá aí. É tudo que a gente precisa. Vai ter o Fórmula, vai ter o ingresso ao vivo, que todos os faixas pretas falaram que participavam do evento ao vivo. E tô ligado que lá no evento ao vivo, o Érico vai oferecer o Insider. 30 conto vai ter nesse cartão pra gente tentar entrar nisso. Aí eu falei, Sheila, vamos lá. E ela, não sei o que você sentiu na época, ela, Sheila, se vamos, não vamos. Eu falei, não, a gente tem que ir, vamos comprar. E aí a gente, isso foi novembro do ano passado, né? Incrível, faz um ano. Aí a gente entrou no Fórmula, e aí, ou seja, aí vem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu percebo lá, algumas pessoas não gostam de ter, ou não tem, que é a questão de docilidade. Se eu soubesse fazer lançamento, já tinha feito, já tinha faturado 6 e 7, né? Não sabia. Então, se eu peguei a fórmula, vou ser dócil, né? Vou deixar me conduzir aquilo que tem ali. Então, tudo que tinha ali, a gente começou a colocar em prática. Tudo. Então, tem que fazer o script, tem que fazer o e-mail assim, tem que fazer a página assim, tudo. Aí a gente foi para o evento ao vivo. Se eu não sei, eu tenho que aprender, né? E você vendeu muito bem. Você falou, olha, aqui vai ter as melhores dicas, as melhores sacadas. Então, eu anotei tudo, todas as dicas. Nós vamos colocar todas essas dicas em prática. E aí, a gente entrou para o Insider e aquele mundaréu de conteúdo, né, na comunidade, aqueles debriefings, aqueles depoimentos, tudo que foi desbloqueando a gente para poder, não, a gente consegue fazer isso também, né? E o conteúdo também que tem lá na área de membros do Insider, tinha 50 análises de 2020. Nossa, me debrucei naquilo, vi, revi, falei, olha, pronto, a gente consegue fazer o próximo lançamento, primeiro lançamento, né, em janeiro já dá certo. Eu já tinha as ferramentas, já tinha mapeado o que precisa fazer, como que constrói a lista, qual que é a métrica, como que tem que fazer. Falei, vai dar certo. Nós vamos fazer o primeiro lançamento em janeiro e vai dar certo. E aí a gente foi pro primeiro lançamento em janeiro. A Sheila nem acreditou, né? Não estava pondo muita fé no lançador aqui. Não, e voltando um pouquinho aí para a gente entrar no Fórmula, né? Isso eu já estava decidida para o digital, que não tinha mais volta. E aí eu peguei uma mala, né? E fui para Florianópolis. Então, para realmente queimar a ponte também com São Paulo. Eu falei assim, eu não vou voltar, mesmo que a pandemia acabe, eu não volto para o consultório, eu vou fazer dar certo no digital. E aí eu peguei, aluguei um quarto e cozinha lá em Florianópolis, e de lá eu assisti, né, o Fórmula ali junto com o Júnior, a gente já estava assistindo junto o FL ao vivo, né, então estávamos lá, né, acompanhando tudo, e aí, quando a gente entra naquelas salas, né, que vai encontrar pessoas, e aí eu encontrei um senhor chamado Carlos, que eu lembro até hoje, que ele pegou e falou assim, qual é o seu nicho, né? Eu falei, eu falo sobre síndrome fúngica, e ele já era do Insider. E aí ele pegou e olhou o meu conteúdo, ele falou assim, eu acho que eu tenho síndrome fúngica também. Ele falou assim, nossa, o seu conteúdo é para ser faixa preta o ano que vem, anota isso daí, você vai ser faixa preta. Eu acho que ele abençoou a nossa entrada no Insider. Eu acho que eu tenho síndrome fúngica e vocês serão faixa preta o ano que vem. E eu falei assim, olha, então eu posso te ajudar e obrigada pelo impulsionamento. E foi nessas salas aí, conversando com outras pessoas, que também isso me trouxe segurança de saber que eu não estava sozinha, né? Porque a questão de estar sozinha que eu digo é que eu não conhecia ninguém que trabalhava com digital. Ninguém. Nenhuma amiga minha de época de faculdade usava as mídias para trabalho. Fazia lives, fazia conteúdo. E eu já, né, de certa forma, eu já estava na tentativa ali desde 2015 e eu acreditava nisso, mas eu não me sentia segura por não ter ninguém. Então, uma coisa que eu falo aqui para quem está aqui ao vivo é cerque-se de pessoas, né? Busque se cercar de pessoas que estejam querendo o mesmo que você, né? Querendo os mesmos resultados que você. Então, se você fica só convivendo com pessoas que não trabalham com o digital, realmente fica difícil de você crescer. E você participando de eventos ao vivo, participando do UFL, participando do Insider, enfim, do Fórmula, você se cerca dessas pessoas, isso traz confiança. E
E a gente vai contar agora dos lançamentos, mas só uma questão de curiosidade, esse amigo, que é um amigo meu desde a época de escola, um dos melhores amigos que emprestou o cartão, né, porque ele confiava muito no meu trabalho, que ele via o meu esforço, e ele que sugeriu que eu até ficasse no consultório, porque ele via meu sofrimento da distância, né, da locomoção. Esse meu amigo, hoje, a gente conseguiu trazer ele para dentro, né, da nossa empresa, porque ele estava infeliz no trabalho dele, ele não tinha vida praticamente, assim, questão de tempo também, e hoje a gente conseguiu fazer isso, né, ele está aqui, entrou esse é o primeiro mês dele dentro da nossa empresa. E aí, em janeiro, né, depois do evento ao vivo, a gente entrou no Fórmula e decidimos também entrar no Insider com esse mesmo cartão. Mas depois a gente ficou pagando em boletos, mas com esse mesmo cartão a gente conseguiu dar a cartada ali e falar assim, não, vamos fazer dar certo. Eu realmente não botava, eu confesso que o primeiro lançamento eu não botava fé, porque eu falei assim, nossa, o início, eu falei assim, é o primeiro, né? Eu falei assim, a gente vai fazer dar certo, mas eu não, como a gente era faixa branca, e a gente sabia vender e-book, a gente não sabia vender lançamento. Eu falei assim, será que com o passo a passo a gente já vai ter resultado no primeiro lançamento? Eu me questionava, não pela questão do trabalho em si, mas a questão do resultado do digital. E aí veio o primeiro resultado. Exato. Conta aí, eu acho que também uma coisa que ajudou também a desbloquear, principalmente no meu caso, sabe o que foi aquele livrinho que mandou junto no kit do FL ao vivo? Aí você lia aqueles depoimentos, aquele monte de gente diferente, né? Fazendo lá o resultado. Eu falei, meu, tá aqui, é possível fazer, ó. É só seguir a cartilha, é só seguir lá, né? Um detalhe que tem o SNA, né? Que a gente recebeu, tá lá, é só seguir o passo a passo, não tem como dar errado, né? E aí a gente já tinha esse desbloqueio do cartão, né? A gente tinha lá, então vamos colocar os 30 lá, que a gente já estava acostumado a gastar e não vendia nada, né? Botava 30, voltava 30, botava 30, voltava 30. Colocamos esses mesmo 30 e puf. Quando eu vi lá, a gente fez lá a lista VIP, né? Eu falei, Sheila, pronto, tá aí, ó. Vai ser 6 em 1. Primeiro lançamento, 6 em 1. Ela não acredita. Eu falei, vai ser. Na hora que começou a entrar, cair aquelas vendas, eu, 6 em 1! Ah, demais. Aí foi muito legal mesmo. Muito emocionante. Não, e eu não acreditei. Uma pulseirinha. Eu olhava o resultado, eu falei, isso mesmo, em 1 hora. Eu não estava acreditando ali vendo aqueles resultados. Demorou para cair a ficha. Acho que demorou uns 3 dias para eu acreditar que aquilo era verdade. Porque eu falei assim, será que é verdade mesmo, né? Será que isso é real? Eu fiquei chocada mesmo com o resultado. E quanto fechou aquele lançamento? Fechou em 213. Nossa. Foi muito legal. Eu acho que também... O que vocês atribuem esse sucesso no primeiro lançamento? Que é incomum? Não é comum. Acho que porque a gente já estava, de alguma forma, inserido, né, nesse mundo, assim, né, te acompanhando já desde 2015, então a gente estava, essa palavra mesmo que eu usei, dócil, né? Então, chegou ali, quando a gente pegou o Fórmula, vamos fazer tintim por tintim, sem altivez, né? Ah, não, por que fazer isso? Para que fazer isso? Porque eu vejo que tem gente que é assim, né? Não, eu vi fulano dizendo que não precisa fazer conteúdo, o ciclano falou que não precisa fazer tanta live, fazer aquecimento. A gente foi humilde, assim, não, a gente não sabe fazer, então vamos seguir a cartilha. Pegamos aquelas dicas lá do Mundo FL, poxa, foram 2 dias, não é para perder tempo. Pegamos cada dica, vamos colocar. Chegou o SNA, tem que fazer a comunidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos colocar tudo em prática. Então aí eu estava cercado com as ferramentas, primeiro, limpei a minha mente, né, com tanto podcast faixa preta, com o livrinho, então é possível, dá para fazer, então eu acreditava, que não ia adiantar eu estar ali com a ferramenta e dizendo, será que vai dar certo? Não sei. Para mim não vai dar certo. Não, tem que acreditar, não vai dar certo. Estou com as ferramentas, acredito que é possível ter esse resultado. Estou com todas as ferramentas, estou aqui com as métricas, ó, tenho essa lista, tenho tantas pessoas nesse grupo, converter 1% vai dar X, então pronto, Sheila, vai dar certo no meu lançamento. Nossa, eu vou te falar uma coisa que é curioso para mim, porque assim, eu tô escutando recente uma coisa que eu tô treinando em mim mesmo. Eu não sei, tem algumas coisas que vocês treinam em vocês mesmos. Eu tô treinando ativamente uma coisa recentemente em mim mesmo, entre as várias coisas. E eu tô treinando a arte de escutar. E cara, o nosso cérebro não é programado para escutar. Eu acho que a gente é programado para
expor, de alguma forma, a nossa opinião. Impor ou expor. Então, a nossa amígdala, o nosso cérebro límbico, como é que você quer? Ele é programado para impor o que a gente quer. Se você parar para pensar, é clássico. Quando você vê duas pessoas conversando, irmão e irmã, marido e mulher, pai e mãe, vai acontecer várias horas você vai ver um tentando impor, às vezes até com o tom e força e emoção, a sua opinião na frente do outro. E pouco acontece de escutar. Acontecem as interrupções, já viu? Discute você mesmo se discutindo e pegando, as pessoas interrompem. Quando você interrompe uma pessoa, e às vezes você faz isso conscientemente, por motivos didáticos, tem tempo para fazer uma coisa e você tem que interromper, você é obrigado a interromper. Você está dizendo que eu já sei o que você vai falar. Se você já sabe o que eu vou falar, você não está escutando o que eu estou falando. Você está escutando o que você acha que eu vou falar. E na maioria das vezes, enfim. E como é difícil escutar. Como é difícil se render a escutar. Talvez, num ambiente onde a gente está aqui é muito mais fácil. Porque aqui eu estou num ambiente onde eu tenho uma posição hierárquica, talvez acima, acho que vocês me veem como professor, o guru, especialista, consultor, alguma coisa do tipo. Eu vejo vocês como aluno. Então, e é engraçado porque eu vejo vocês como aluno, vocês são pessoas interessantíssimas. Engraçado que eu sou professor, mas eu não estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para entender o que nessa jornada eu fiz de bom, que acertei. Então, eu sei, por exemplo, que você falou do livrinho. Olha que interessante. Né? Eu sei que essas entrevistas do podcast Faixa Preta são importantes, porque lá atrás você viu uma, você viu várias, você viu algumas várias vezes, isso quer me dizer muito. E vocês são faixas pretas hoje, não, vocês são a gente está aqui para contar a história que termina num final feliz. Então, algumas coisas eu acertei, quando eu falo eu e a minha equipe, né, a gente acertou. Né, e os vídeos do café. Os vídeos de eu fazer o café e esperar a máquina parar de fazer, eu tinha que esperar a máquina parar, porque ela tocava. Eu acertei, isso é lá atrás. Então, assim, eu tô aqui escutando vocês num contexto de, cara, o que eu acertei? O que foi relevante na jornada de vocês? E aí, assim, eu tô fazendo alguns cursos de aprender a escutar. E aí eu descobri que, apesar de eu ser uma pessoa que achava que escutava, escuto infinitamente menos do que eu escuto. E é um treinamento, e hoje eu já sei que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o jeito que o nosso cérebro é programado, né? A amígdala da gente quer impor, escutar é perda de tempo, né? Isso eu já sei o que você vai falar, para que eu vou deixar você falar? Eu já sei o que você vai falar. Mas ao mesmo tempo, o escutar é importante nesse sentido, porque nesse caso, vocês entraram na fórmula, com a palavra, você fala a palavra dócil, você usou uma palavra que eu nem sei o que é. Sem altivez. Eu vou ter que virar monge para saber o que é altivez. Eu não sei, eu fiquei com vergonha. Já que a gente tá aqui. O que é altivez? É orgulho, né? Pode ser sinônimo de orgulho, né? Orgulho, cara. Eu já sei. É isso que você falou mesmo. Eu já sei. Eu já sei. Olha, interessante, sem altivez, sem ego, né? Orgulho, ego, eu já sei isso. E isso, dócil, altivez. Então, vocês apresentaram num cara que está estudando daqui, de casa, do meu trabalho, eu fiquei escutando um podcast de um cara que está me ensinando a escutar. Num outro nível, assim. Nossa, aí depois, o maior nível do escutar, sabe qual que é? Olha que interessante, sabe? Não é quando eu escutei. É quando, na sua opinião, eu te escutei. Que são duas coisas diferentes. Eu posso ter te entendido completamente, mas na sua opinião pode ser que eu não te entendi. Então, por exemplo, quando a minha tentativa em te mostrar que eu sei que o seu pai chama Alvimar, porque aqui você não falou, olha só que interessante, você não falou literalmente, mas você estava implícito, você chama Júnior. Então, é um escutar um nível
Parece simples, mas não é. É um nível um pouco a mais do que isso. Eu falar as palavras que você usou pra mim, cara. Você usou a palavra dócil. Tava dócil. Tava sem altivez. O que eu te dei a impressão? Que eu prestei atenção até numa palavra que eu não sei. Então, essa é uma tentativa de não só te escutar, mas eu parecer pra você que eu tô te escutando. E esse podcast é um exercício muito louco. Mas você tava dócil, você teve altivez, você tava humilde. E você faz isso, você fala isso o tempo inteiro no evento. Você anotou todas as dicas, né? Quantas vezes? E eu acho que isso remete o seu escutar, e eu não sei se esse é um treinamento que veio com a sua vida ou se é uma característica sua, mas parece que você escuta. E eu vou te falar, é uma das coisas mais difíceis num nível grande de jogo, de escutar, porque eu às vezes não escuto. Eu entro nos cursos falando, isso eu já sei. E o escutar é muito louco, assim, porque quando você fala que você deixa de... tem um cara que estava olhando isso aqui, estava ensinando isso aqui, assado. Tá? Você meio que parece que ativamente você fechou essas outras portas e estava focado ali no insider e na forma. Parece isso. Soa que você estava focado. Soa que vocês estavam focados, né? E aí o resultado do escutar intenso é intenso também. Para eu estar aqui com você, eu tenho que estar aqui com você. E eu posso estar aqui com você sem estar aqui com você. Você já parou para pensar? Eu posso estar aqui com você com um problema que eu vou resolver na tarde. Eu posso estar aqui com você sem estar aqui com você. E parece que soa para mim que você estava na fórmula como se estava no insider, estando no insider. É muito louco isso. Descreveu muito bem, é bem isso mesmo, que a gente se propôs, né? Realmente não é algo natural, né? É um propósito e uma força que você faz, né? Porque, como você disse, a gente tem lá, né, as nossas opiniões, tem as nossas ideias, às vezes aparecem vozes por aí, você, será que preciso mesmo fazer isso? Preciso mesmo fazer assim, né? Mas é isso mesmo, o foco traz o resultado, né? O foco Total. traz o resultado. E eu tentando pescar o que faz um resultado tão rápido. E é legal a gente discorrer, é raro e é legal discorrer sobre um resultado tão rápido, mas não é coincidência. Eu não acredito que vocês são... Não quero desmerecer, mas você é um monge. Você foi um monge, aos 33 anos de idade você não tinha nada. E eu acho que os padrões do que as pessoas acham que as pessoas que têm universidades, trabalhos, corporações, não é do monge que a gente espera um sucesso financeiro. Ou um sucesso não vou nem falar de financeiro, vou falar de negócios. Não é a expectativa do status quo aí da sociedade. E aí você vê a Sheila uma pessoa que se importa. É engraçado que quando ela fala com o cara, quando ela relata o potencial insider que ela encontrou, o cara fala assim, deixa eu ver seu conteúdo. Ela dá as duas coisas que são importantes. Ele fala, você vai virar faixa preta. Mas ela tem um quê da necessidade dela de ajudar também. Tem isso. Isso deve refletir no conteúdo dela. Talvez porque você passou por isso. Não era para acontecer com você, né? Você comia tudo certinho, nutricionista de faculdade, sabe a teoria como é que essas bolhas na mão estouram na sua mão. Já parou para pensar nisso? Que estranho isso. Por que vai estourar na sua mão? E aí eu remeto com as duas coisas que eu acredito, mas é uma coisa de acreditar mesmo. Eu acredito nas linhas tortas. Espiritualmente, tem gente que fala isso em diferentes religiões, de diferentes jeitos. No católico, se não me engano, fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. No budismo, eles vão falar alguma coisa no sentido de o problema é a solução, alguma coisa do tipo. Inclusive, quando você foi monge, Júnior, você foi monge de qual religião? Na Igreja Católica, era uma comunidade católica. Legal. Então, diferentes religiões têm, acho que a religião, além de todas as coisas boas que traz, é uma grande aula de desenvolvimento pessoal, né? As religiões nos desenvolvem espiritualmente, mas aparentemente para fazer isso a gente desenvolve como pessoa, fazer o bem,
bem para você. Enfim, eu acredito nisso. Mas enfim, diferentes religiões falam. Você já parou para pensar a maior linha torta da sua vida? Foi a pandemia, talvez? Pô, você já não tinha muito e agora ficou pior. Tipo, perdeu o emprego. E aí, para uma nutricionista, o que pior pode acontecer? É ficar doente. Né? Ela ficar doente. Então, mas, pô, se talvez você não tivesse ficado doente, Sheila, e talvez você tivesse lá no seu projeto social, no seu emprego que você estava, a gente não estava aqui fazendo um impacto muito maior. Exato. Só que tem só um problema nisso tudo. É massa você contar essa história no final, quando o final já é feliz. Porque tem muita gente que está escutando a gente que está no olho do furacão. E quando você está no olho do furacão, não parece que é uma linha torta, que alguém escreveu certo. Quando você está no olho do furacão, não parece que devia acontecer com você essa doença, né? Essa condição. Mas a verdade é, logo isso me faz concluir que toda vez, olha que interessante, isso é uma conclusão interessante. E a gente vai chegar mais em faixas pretas, mas é tão legal a história de vocês, que toda vez que eu estou numa situação muito ruim, seja pessoal, seja de negócio, seja todo... Eu já vi isso acontecer tantas vezes e vejo isso acontecer, né? O problema é a solução, a linha torta, que eu falo assim, nossa, esse é o começo de uma coisa ainda maior. Então hoje eu já tenho um pouco de presença para entender que aquilo foi escrito para que eu elevasse aquela determinada área da minha vida para o próximo nível. Então, para aquelas pessoas que não têm dinheiro, não têm tempo, nossa, esse é o sinal de alguma coisa do universo espiritual gritando, cara, vai vir uma coisa muito boa. Se você enxergar isso e se preparar para essa coisa vir, porque não adianta se fechar, né? Reagir só de forma negativa, porque aí você não se abre. Você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode forçar ele a beber. O rio passa, mas o cavalo não... Eu quero ver alguém forçar um cavalo a beber água. Um cavalo, né? Se fosse um cachorro, até que dava, né? Um cavalo, como é que faz, meu? Porra, cavalo, não dá. Cavalo não dá. Forçar, não. Você pode... Ele bebe se ele quiser. Mas eu acho que é isso. Então, uau. Mas assim, isso tudo resulta um escutar aguçado, um senso de propósito, a hora certa, um amadurecimento, tudo na hora certa, né? Uma união engraçada, que louco. Quem diria que a nutricionista ia ficar sócia do monge? Que headline maravilhosa. Não, eu pensei em várias de headline. De auxílio emergencial à faixa preta. Há 1 ano, eu falo 1 ou 2 anos. Se a gente está em pandemia 2 anos, há 2 anos você recebeu o auxílio emergencial, cara. Exatamente. Ano passado, né? Ano passado. De auxílio. Quanto que é o auxílio? Perdão, perguntar, mas agora que você é faixa preta, eu posso. Quanto que é o auxílio emergencial? É exatamente o salário. Tinha um teto lá igual o salário. Eu recebi o máximo que podia receber, né? Que era proporcional ao salário, que era 1.800. 1.800. Então era isso. Deus. E aí, já não... Continua, Sheila, pode falar. Não, e Érico, e com a vinda, né, com esse acontecimento, o Júnior recebendo o auxílio emergencial, eu não recebi o auxílio emergencial. Então, eu não conseguia parar. Eu falei assim, bom, agora é a hora de eu entrar no digital com tudo. E voltando um pouco ali que você falou assim, como pode uma nutricionista ter ficado doente, né, só trazendo um pouco aqui de detalhes. Eu mesmo com as mãos daquele jeito, eu enfaixava as mãos, porque coçava muito, então para evitar coçar, eu enfaixava as mãos e eu não deixei de atender em nenhum momento. Eu continuei trabalhando, atendendo em consultório e na academia, que eu atendia nos 2 lugares, e eu sabia que ia dar certo, porque eu acredito no poder da nutrição. E é isso que eu falo, né, nos meus conteúdos para vencer a síndrome fúngica, só que quando a gente foi vender o e-book, eu via que a dor das pessoas eram muitas outras da síndrome fúngica, que eu tive dores específicas, e eu fui vendo que as dores das pessoas eram de 10 anos, de 20 anos, e eu falei assim, não é possível,
Falei, não é possível que as pessoas estão vivendo assim. Em 3 meses eu percebi o que estava acontecendo de fato comigo e eu consegui virar uma chave na minha vida e melhorar. Não financeiramente, mas de saúde para conseguir galgar aí a parte financeira, né? Mas essas pessoas não estavam conseguindo. E essas pessoas relatam que elas não têm vida, que elas não se sentem... que elas não conseguem ser felizes no casamento, na vida profissional, enfim. E aí, com tudo isso acontecendo quando a gente conversou, né? E aí eu sem consultório, o Júnior com auxílio emergencial, que aí a gente fez esse primeiro lançamento. Por que eu acho que deu certo, né? Por que a gente já fez o 6 em 1 de um primeiro momento? Porque eu também escutei a dor das pessoas. Eu parei para escutar a dor das pessoas. O que elas estavam falando ali para mim? Primeiro eu falei a minha dor. E elas se conectaram com a minha dor, com o que tinha acontecido comigo em 2017. E em 2020 foi a minha vez de escutar a dor das pessoas. E esse e-book, só por uma questão de curiosidade, eu dava assessoria. É o único e-book que eu acho na face da Terra que dá assessoria nutricional. Eu respondia todas as perguntas das pessoas que estavam lá. A pessoa comprava o e-book e podia perguntar para mim. Engraçado isso, porque aí isso te fez ter a oportunidade de escutar. Porque elas perguntam, você escuta. E deixar aquilo que ela estava falando aterrissar. Cara, escutar é uma coisa muito louca. Eu confundia muito na minha vida, e talvez isso seja óbvio para vocês. Não era para mim, assim. Para mim, escutar tinha uma correlação com concordar. Olha que interessante, sempre confundi isso. Assim, eu não estou falando que se eticamente você perguntasse para mim, escutar e concordar, talvez eu falasse que não, mas na verdade eu agia como se fosse sim. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou discutindo com alguém que tem uma visão completamente diferente da minha, política, por exemplo. E eu, sem querer discutir política, tá? Mas completamente. Podia ser religiosa também. Podia ser de princípios. Alguém que acha que o esqueminha é o poder, por exemplo. Sei lá. Né, o que rouba mais faz é bom. É tipo uma coisa... Cara, pensa numa que te dói. Né? Então, eu falei que não ia entrar, mas sem entrar em política. E a gente... Você já parou para pensar que quando essa pessoa começa a atribuir isso para você, começa a falar isso para você, você vai se interromper. Você não consegue deixar ela falar até o final. Pensa num debate. Eu não sabia por que eu fazia isso. E eu achava que se eu deixasse ela falar até o final, ou eu estava meio que concordando, ou eu estava deixando ela ficar mais forte. Então, por que a gente interrompe quando alguém... Né? É uma coisa interessante. E até que eu vi num podcast um cara que... Nesse podcast que eu estava escutando, ele fala, cara, escutar, você pode completamente ter empatia, escutar sem concordar. Eu falei, cara, não é possível, porque de algum momento, como é que você deixa a pessoa falar um monte de asneira nisso? Porque pra você é asneira aquelas paradas todas. É coisa do mal, coisa do capeta. E ele falava assim, não, eu já conversei com muitos sequestradores. E ele falando, o cara era negociador. E, depois de um tempo, aí ele mencionou o último que ele conversou, ele estava no campo de refugiados na Palestina, vai vendo. E ele, como o cargo que ele tinha, ele foi no campo de refugiados. E ele começou a ver a vida que uma pessoa que nasceu naquele campo de refugiado tem. E dependendo daquela vida, ele começou a entender por que ele pensava do jeito que ele pensava. E ele fala isso no vídeo. Olha que interessante. Ele fala o seguinte, cara, eu entendi isso. E se ele tivesse se esse cara tivesse com uma arma apontada em uma pessoa inocente, olha que louco, ele fala isso no vídeo. Se ele tivesse com uma arma, essa pessoa era um terrorista, né? Literalmente, do jeito que a gente imagina que um é. E se esse cara tivesse com uma arma apontada para uma família inocente, o cara fala, ele é o negociador-chefe, e tivesse um sniper que tivesse um jeito de salvar aquela vida inocente, eu daria a ordem do tiro. Então ele falou que a
autorizaria a execução da pessoa que estava, assim, porque tinha uma outra vida mais inocente na sua frente. Mas ele falou, mas não quer dizer que eu não entenda de onde ele vem. E de onde ele vem não justifica isso acontecer, mas isso... Cara, olha que uma coisa muito louca. E eu parei para pensar todas as vezes que eu não escutava as pessoas. Para começar, na política. Cara, você deixa a pessoa, nossa, falar tudo que ela acha. E sente o que você sente, a sua vontade de interromper. E é engraçado que isso aparece também, em vias de regra, na relação de... Eu não sei se aparece na sua vida, tá, Sheila? De expert para expert. De vez em quando eu estou muito centrado como professor, assim. E estou fazendo isso, mas às vezes acontece na vida de professor também. Você vai me ver no 747 interrompendo as pessoas. Né? Porque eu acho que eu sei mais, que eu acho que se eu não interromper, eu estou concordando, ou se eu acho que talvez seja uma asneira. Às vezes, didaticamente, isso faz sentido, mas às vezes não. Mas, assim, você se portar no seu... Talvez a melhor coisa que você tenha feito é deixar as pessoas te perguntarem, você escutar. E como você diz, você não fala você escutar, você escutou a dor, né? E a gente que... Eu não sei se quando você estava escutando a dor, você estava sentindo a dor ainda. Você ainda estava sentindo a dor ou já tinha passado? Não, já tinha passado, porque aconteceu comigo em 2017 e isso já era 2020. Mas quem tem uma vez, não esquece, porque mexe muito com o feminino, com a autoestima, com realizações. Você não consegue realizar coisas na sua vida quando você está com qualquer tipo de doença. Então, quando elas relatavam para mim o que estava acontecendo ali com elas, todos aqueles sinais e sintomas, porque não é uma coisa só, eram várias queixas há anos. Então, não era uma coisa de um mês, era 10 anos, 5 anos. E elas não tinham, não tinha ninguém em volta delas ali que poderia ajudar, porque muitas vezes elas procuravam ajuda dentro de consultório médico, mas a raiz do problema era nutricional. Clássico. E elas saíam... Clássico. E elas saíam cada vez mais medicadas. E como eu sentia dor? Porque eu também, nos 3 profissionais que eu fui para ter certeza do meu diagnóstico, eu saí com prescrição de corticoide. E o que é um corticoide? Perdão a ignorância. Corticoide... Eu já tomei isso é uma coisa que você respira, não é isso? Tem de vários tipos. No meu caso, era para aliviar o sintoma. Então, era um corticoide que fazia com que aliviasse o sintoma, porque o médico disse que não tinha cura. E eu não aceitei o diagnóstico. Eu falei assim, não, eu vou achar a cura disso. Então, ele falava assim, não, essas bolhas vão aparecer, o eczema desidrótico vai voltar, que é um tipo de dermatite, isso vai voltar. E aí eu entendi que a raiz da coisa era nutricional, porque eu estava com micose, estava 8 quilos acima do meu peso, eu parei para olhar o meu corpo, eu vi que estavam com vários outros sinais e sintomas. E é isso que eu ensino a elas, a parar, se priorizar, olhar para o seu corpo, prestar atenção nos detalhes. Porque muitas dessas pessoas acabam cuidando de outras pessoas, acabam cuidando de familiar, de filhos, e deixa a saúde. E eu, no meu caso, eu estava dedicada à minha profissão, e eu achava que estava cuidando de mim, só que depois dos 30 anos, o jogo vira. Não é a mesma coisa da fase dos 20 e poucos anos. Você estava lendo um livro que é mais provável que você dê os medicamentos na hora certa para o seu cachorro, estatisticamente, tá? Tem um cara que chama Jordan Peterson que falou isso. É um estudo. É mais provável que você dê os remédios para o seu cachorro, né, pro seu pet. Eu não quero desmerecer cachorro, não. Cachorro é família e tal, eu entendo. Mas é mais provável que você cuide melhor do seu cachorro do que você cuide de você. Então, e as pessoas que eles olhavam estavam tomando remédio de transplante de rim. Então, assim, é uma doença que se você não tomar, você vai para hemodiálise. Hemodiálise é doloroso. São horas. Não é qualquer doença, não. Não é uma doença em si, não. Não é tô fumando um cigarro, de repente eu pego câncer, não. O cara estava transplantado. E ele tem que tomar remédio para evitar que tenha rejeição. Eu acho que era isso o estudo, tá? E estatisticamente, o ser humano cuida mais instintivamente, cuida mais do cachorro do que... Assim, ele dá os remédios na hora no cachorro, mas não dá para si.
E aí ele explica por que isso a gente está pré-programado para isso. Mas, enfim, é uma discussão interessante nisso. Mas, assim, o nosso instinto é cuidar mais dos outros do que da gente. Esse é o instinto que está pré-programado. Mas com linguagem e conhecimento a gente pode mudar a situação. Né? É isso que você fala. Essa que é a magia do ser humano. A gente tem 2 cérebros, não tem só um. Tem 2. O instintivo que faz as coisas igual um primata, e tem um que o instinto quer ganhar peso. Instintivamente a gente vai ganhar peso, a gente está pré-programado. Instintivamente a gente vai querer reproduzir, instintivamente a gente vai ter medo. Mas a gente consegue acessar outra parte que com o seu conhecimento vai para frente. É interessantíssimo. Que massa! E eu imagino que, dali, como é que foi dali para frente? Quando foi esse seu primeiro 6 em 7? Foi em janeiro desse ano? Foi em 2021? Exato, janeiro desse ano. Daí tem aquelas preciosidades, né, que tem dentro do Insider, né? A gente fez uma análise, né, inesquecível lá com o Felipe Estevão. Aí ele olhou e falou, nossa, eu tô aqui para levar você para outro nível, para já chegar na próxima faixa. Você aceita aqui as orientações que eu vou dar? Eu falei, claro, aceita. Então tem que fazer isso, mudar isso, põe essa métrica, põe esse investimento e no próximo lançamento vocês vai dobrar e quase dobrar o faturamento. Eu falei, nossa, é isso que a gente quer, vamos embora. Aí a gente fez isso em março, né? E realmente tudo que ele indicou ali deu tudo certo. Realmente a gente fez um faturamento maior do que o de janeiro. E aí a gente foi seguindo, né? Cada lançamento foi melhorando, né? A partir das análises é algo também, né? Que acho que fala da docilidade, né? Cada análise que a gente tinha tinha aquelas recomendações e a gente aceitava as recomendações. Tem que fazer isso, tem que mudar aquilo, tem que melhorar esse CPL, tem que mudar essa... Então a gente ia colocando tudo em prática. Então a cada lançamento foi melhorando. Acho que a gente só teve um que não foi tão bom, que foi o de maio, mas aí foi coisas que saíram da nossa mão, né? Bloqueio de cartão, que a gente não tinha ainda cartão com limite suficiente para estar investindo alto, né? Bloqueio em conta de Facebook, aí são coisas que não tem o que fazer, né? Então, de maio deu uma queda, mas depois os outros foi só melhorando. Eu lembro que quando chegou no meio do ano, a gente tinha faturado uns 800k e a Sheila até falou, acho que não vai dar, né? 800k, como é que vai chegar na faixa preta? Tá acabando o ano, né? Mas só agosto, setembro. Falei, não dá, 4 meses, se a gente fizer 250 pontos em cada mês, pronto, é faixa preta. Aí teve uma análise com a Aline fez afinou algumas coisas que a gente estava com medo de fazer, falou, não, faz isso que vai bombar o lançamento de setembro. E realmente foi o lançamento que teve o maior faturamento, né? Só ele foi 525k. Então aí já realmente ficou mais próximo ainda da faixa preta. Aí com o lançamento do seguinte, aí pronto, faixa preta, né? E chegou nos 2 milhões de outubro. Até agora vocês faturaram quanto? 2.200. 2.200, faixa preta de verdade. O que é faixa? Eu vou fazer uma pergunta, talvez seja diferente a resposta para um e para outro. O que é faixa preta para vocês? Para mim, por exemplo, deixa eu começar, eu estava falando, né? Quando a gente fez esse primeiro lançamento em janeiro, eu estava morando num apartamento lá na zona leste de São Paulo, lá na região de periferia, morava em 50 metros quadrados, né? Tinha saído de um cômodo para um dormitório para 2 dormitórios, né? Porque minha mulher já estava grávida do segundo filho. Então eu falei, não tem como botar 2 crianças e a gente no mesmo quarto. Então já tinha 2 quartos. Mas era 50 metros, né? Criança, onde que brinca, né? Em 50 metros ali, muito apertado. Então quando a gente começou a melhorar os resultados, apareceu uma oportunidade de eu sair de São Paulo e vir para onde eu estou hoje, que é no interior do Paraná. E aí aqui a gente conseguiu alugar uma casa que tem de terreno 500 metros, ou seja, 10 vezes mais. Aí tem grama, aí as crianças saem, brincam, põe o pé na grama, tem passarinho, tem árvore. Então, a faixa preta significou isso. Consegui comprar, a minha esposa queria ter um carro, né? Porque ela tá grávida do 3º filho, falou, como é que faz? A gente andando a pé com 2 crianças, deu grávida. Hein, cara? Corrida de... Você quer os 12 apóstolos? Acho que vai ser por aí. Não, e ela ainda... Ela falou, a gente precisa de um carro e a gente precisa de um carro de 7 lugares. Então, você vai vendo, né? Qual que é a projeção. Então, vamos encher os bancos. E aí, mas olha que beleza, eu consegui comprar o carro, né? Então, uma casa ainda não é própria, né? Alugado, mas morando bem. Eu não gostava lá de São Paulo, essa coisa do trânsito, da violência, do barulho. Então, aqui é um lugar tranquilo, é passarinho cantando, não tem trânsito, tem espaço, ar puro. Então, foi isso que me proporcionou, né? O 6 em 7, o 6 em 7 não, a faixa preta, né? Faixa preta. Então foi a faixa preta.
E você, Sheila, o que é faixa preta para você? Consegui ajudar mais de 2.000 pessoas e mesmo assim não ficar doente. É o ser para ter, né? Então consigo ser saudável, ter saúde e ajudar muito mais pessoas. Antes eu ficava atendendo 6 a 8 pessoas dentro do consultório e eu via que essas pessoas tinham uma necessidade da minha presença e foi aí que virou a chave, que eu falei assim, essas pessoas precisam me escutar mais, precisam ter mais contato. E o digital, ele traz essa oportunidade, essas pessoas do Pará, do Nordeste, do Norte, do Sul, que dificilmente teriam acesso ao conteúdo que eu consigo, né, passar adiante, elas têm agora acesso a mim, né, é claro que depende, o mérito é das pessoas, mas elas conseguem ter aí esse acesso que jamais elas conseguiriam, talvez, lá no estado delas, na cidade delas. E eu consigo ter a liberdade que eu tanto quis, né, que é a liberdade geográfica. Então, hoje eu moro bem pertinho da praia, então eu consigo ir para academia, fazer exercício, fazer live, trabalho aos finais de semana feliz, sem problema algum, se eu tenho que trabalhar aos finais de semana, porque eu consigo me manter saudável, transferir essa saúde também para as pessoas, para que elas consigam aí vencer a dor delas, que é vencer a síndrome fúngica. Show! Muito massa. E que dia, maravilha, né? Morar onde você quer, ter uma vida que você não precisa perder a sua saúde para dar saúde, né? Porque acontece muito, é a história da vida dos profissionais de saúde, não é? Eu que agora tenho alguns amigos médicos, devido à proximidade onde a gente mora, eu fico perplexo, porque muitos médicos, não todos, mas muitos médicos são as pessoas mais doentes, pelo próprio estilo, intensidade, falta de dormir, características inerentes ao que um mundo que eu não sabia, né? Eu tinha uma ideia diferente dessa galera da saúde, assim, de verdade. Mas enfim, eu entendo agora o que você fala, nesse sentido. E que dica vocês dariam agora que vocês passaram, vocês estão na faixa preta, né? A faixa preta é de vocês. Que dica vocês dariam para quem está começando essa jornada agora? Vou começar? Posso, Sheila? A Pode. dica é, primeiro, não cometer esse erro que a gente cometeu, né? Poxa, demorar 5 anos, né? Arredondando aqui, 5 anos para se convencer, né? É muito tempo, né? A gente ouve essas histórias que são emocionantes, os depoimentos das pessoas que são atendidas no método, né? Você no controle da Sheila. Poxa, eu tô há 5 anos sofrendo, 10 anos sofrendo, 20 anos sofrendo. Quer dizer que se a gente tivesse começado há mais tempo, né? Acho que a gente teria já ajudado mais pessoas há mais tempo. Então a gente demorou demais a tomar essas decisões, né? Ficou com aquelas conversinhas, né? O Érico nessa é picareta, né? Não tá falando a verdade. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Essas desculpinhas que a gente vai arranjando, né? Então, a pessoa está protelando ali o próprio sucesso e a possibilidade de ajudar outras pessoas. Então, essa conversinha tem que cortar fora, tem que... uma coisa também que fez a gente tomar decisão muito rápido assim, né? É sair dessa desconfiança para confiança, né? Que é bem isso, a gente não confiava lá no Érico, lá em 2015, pelo menos eu, né? A Sheila confiava, eu não. Mas depois eu falei, não, tá aí, ó, ele tem a ferramenta certa, vamos confiar. Então, sair da desconfiança para total confiança nas ferramentas que você estava entregando. E a segunda coisa foi fazer umas contas de padaria mesmo. Poxa, põe 10, volta a 100, é desproporcional. Põe, sei lá, 50 ou 100, né? Põe 100 mil, volta 2 milhões, né? Que é o faixa preta, é desproporcional. Então, é um treinamento, é uma formação, uma mentoria que não tem um porquê ficar racionalizando e arranjando desculpas. Se você se comprometer realmente ali com tudo que é entregue, fazer tudo que é orientado, você vai ter esse sucesso. Então, não ficar com dando vozes, né, razão para essas conversinhas e protelando, né, é como se a pessoa estivesse, né, querendo impedir o seu próprio sucesso, né? Que é mais ou menos isso. Não quero ter sucesso agora, não quero ter resultado agora. Então, fica com essas conversas na cabeça. Então, a primeira dica é essa, não perder mais tempo, não perde tempo, o momento é agora, tem que aproveitar. Massa. E você, Sheila? Nós estamos aqui para servir, então se quem é faixa branca estiver ali servindo o outro, escutando o outro, né,
e acreditando no seu merecimento, de você ter o retorno por aquilo que você está servindo, o retorno vem também para si. Então isso eu não tive dúvidas, que a gente iria começar e daria certo. Eu não sabia que seria tão rápido, até por isso que o Júnior falou assim, nossa, mas quando a gente chegou no meio do ano, eu falei assim, será que a gente chega, né, na faixa preta? Eu sabia que estava dando certo, mas eu acredito que a chave do nosso sucesso foi exatamente estar ali. A gente se dedicou o ano de 2021 inteiro em servir as pessoas que estavam ali no método. Então, quem é faixa branca, esteja ali aberto a servir as pessoas que estão te escutando, seja uma pessoa, 10 pessoas, 30 pessoas, não importa. Se você estiver ali fazendo a sua parte, o investimento que você fará, com o tempo, isso vai ser somado ali e essa bolinha de neve se torna uma avalanche de sucesso, porque você consegue alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas e é proporcional. Quanto mais pessoas você serve, você resolve o problema delas, mais resultado você tem. E essa troca aí, ela é mútua, né? Então, é uma conta aí que dificilmente dá errado. A gente paga para ter resultados. Então, a gente ajudando ali as pessoas, servindo essas pessoas para terem esse resultado, o resultado financeiro também vem. Servir. Servir. Uma palavra, servir. E só uma curiosidade, até para o Júnior, você já parou para pensar que você se tornou aquilo que você escutava? Né? Você falou do podcast Faixa Preta, escutou várias vezes. Aqui estamos nós, né? Quem diria? Você se tornou aquilo que você escutou tanto. Porque você começou Engraçado que o seu escutar dele é interessante. Você não é só escutar, que legal fizeram. Que legal não fizeram. Foi, cara, o que eles fizeram? Onde está o padrão? E um dos padrões é o evento ao vivo. Tá aí um padrão, tá aí uma dica, que é uma coisa que eu não ressalto tanto, mas para quem quer participar, dia 10, 11 e 12 de dezembro agora, link na minha bio. É outro padrão? Você já tirou da cartola, foi um insider, pode ser que seja para você, pode ser que seja que não, mas o insider já formou 204 faixas, 203 para ser impecável com a palavra, 203 faixas pretas. Vocês sabem o número de vocês? Vocês sabem qual é o número de vocês? Cara, como foi recente, né? Foi na mesma semana do evento nosso lá interno, né, do Insider. Total. Inclusive a Você gente ainda não recebeu ainda o troféu. Não, o troféu Nossa, não. Que legal, super recente, que massa, parabéns. Inclusive a gente aplicou também pro Platinum, né? A gente não recebeu ainda a resposta também, né? Quem sabe? Tá. Acho que vai ser uma boa resposta. Mas olha, cara, que loucura, né? Então, mas enfim, resumindo a parada, o sucesso deixa pistas. Essa é uma frase desses gurus de desenvolvimento pessoal, que pode ser clichê, mas para mim não é. Deixa mesmo. O sucesso deixa pistas. E as pistas estão na mesa. E você acabou de tanto escutar as pistas, você se tornou as pistas, né? Tão rápido. Talvez seja porque você não escutou só uma vez um podcast. Talvez seja... E por isso que dá para reconhecer todo mundo que está aqui agora ao vivo, né? Pelo menos, eu sei que tem gente que escuta gravado, nada de errado. Mas olha que louco, a pessoa está aqui escutando ao vivo. Tudo isso, é muito massa. Ó, gente, obrigado. Só é o começo. Digo agora que... Agora de 2 para 10. Vamos lá. Vamos lá. Érico, mas só uma coisa para fechar. Estar ali no FL ao vivo, mesmo que digitalmente, né, participar ali do evento, também foi uma virada de chave total para mim, porque aquilo se tornou real, mesmo no digital. Então, estar presente ali no evento, participando ali das salas, conversando com outras pessoas, isso materializou mais aquilo que eu já estava, que eu já acreditava. Então, isso faz fez muita diferença para mim. O Júnior, o Alvimar, ele já estava todo muito, muito animado, mas eu precisava estar em contato com outras pessoas, porque eu, como expert, né, eu não conhecia ninguém que trabalhava com o digital, e estar ali fez toda a diferença para saber que eu não estava sozinha. Mesmo estando com o Alvimar, mas é que a gente não conhecia ninguém que... E, aliás, eu tenho o nosso primo lá da Paraíba que
que viu, né, a gente assistindo, ele viu que a gente estava dentro do Fórmula, ele até comentou, eu conheço o Érico Rocha, também conhece do digital. Então ele é a única pessoa que sabe o que nós estamos, qual é a mentoria que nós estamos recebendo aí do Insider. Nossa, cara, e a palavra, eu nunca descrevi o evento como isso, mas eu acho que você descreveu, resumiu em uma palavra legal. Materializar. Às vezes a gente sabe uma coisa conceitual, mas enquanto a gente não conversa com alguém que você consegue conversar assim, a gente não materializa. E talvez os podcasts Faixas Preta materializou na cabeça até do Alvimar que, pô, é possível. Pô, essas pessoas estão falando, estão sendo sinceras. Enfim. Materializar é importante também. Às vezes, para a gente ver, a gente precisa tocar. E o digital, ele traz um tocar diferente. Não é sinestésico, né? Mas a gente tá ao vivo aqui. É muito louco isso, né? Não sei como é que vai ser no futuro, mas é como se a gente tivesse um do lado do outro. Essa transmissão ao vivo, ela deixa bem perto do que é realmente estar perto. Sem os desconfortos do deslocamento, né? Porque é desconfortante viajar para uma cidade. Antigamente, podcast Faixa Preta, não sei se vocês já viram o primeiro episódio, as pessoas viajavam para cá, né? E com a pandemia parou, mas era uma coisa que eu fazia questão de fazer, porque até queria materializar, olha só, mais uma palavra legal. Gente, muito obrigado mesmo, parabéns. E se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, Sheila, como é que eles te acham? @Sheila Pacheco, com 2 Cs no final, do jeitinho que está escrito aqui em cima, é só clicar nessa setinha, e aí você encontra todo o conteúdo de síndrome fúngica, que é um conjunto de sinais e sintomas aí, como micose, desidrose, candidíase, acne fúngica, caspa, língua branca, estufamento, e aí você encontra suas respostas. Acredito, arrisco dizer que você encontrará suas respostas lá no meu conteúdo. Show. Isso aí, Aproveito também para te agradecer, né, Érico, porque provavelmente você já deve ter escutado de várias pessoas, né, coisas que não te motivariam a continuar, né, e você está aí desde lá de 2013, postando conteúdo, incentivando, e nos eventos você usa lá a sua voz, a sua autoridade para nos motivar, para nos empurrar para frente. Isso é incrível, a gente tem que te agradecer também. Muito obrigado pela sua perseverança, né, em continuar levantando essa bandeira e transformando, né, vidas, porque imagina, a gente consegue transformar lá 2.000 alunos porque você nos tocou, nos transformou e nos impulsionou para isso. Então, muito obrigado pela sua perseverança. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Eu nunca me canso de escutar, não, porque realmente faz a diferença. A vida da gente é em altos e baixos, todas são, e eu acho que esse momento do dia é um dos meus momentos altos. E, implicitamente, vocês me agradeceram. Porque vocês estão aí transformando vidas, né? Levando de A para B. Quantas pessoas vão deixar de sentir desafios desnecessariamente porque você vai passar o seu conhecimento para elas, né? Que é o melhor agradecimento que esse, é muito bom também. Mas, um abraço, eu tenho a impressão que a gente vai se ver em breve. Maravilha! Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Érico.